Bem, para a gente entender aqui como é que funciona o DMA, vamos imaginar essa situação aqui comum em vários tipos de microcontroladores. Nós temos um periférico que pode ser o ADC, por exemplo, né? Esse ADC ele é controlado pelo CPU, né? Então vamos supor que fizemos uma interrupção e queremos gravar a informação que foi convertida em uma variável que vai estar ali no mapa de memória, né? Então o periférico atua, envia esse valor para a CPU, que posteriormente vai gravar o valor convertido em uma posição de memória, tá? Mas existe a possibilidade de utilizarmos o DMA. O DMA ele vai poupar a CPU de fazer esse trabalho, tá? Quando queremos transferir um dado que está numa posição de memória, igual ao resultado da conversão no periférico, e enviar para a memória, né? Então, o que acontece? Quando ativamos o DMA, podemos simplesmente pegar o resultado da conversão do ADC e enviar para alguma posição de memória, salvar isso em uma variável, tá? Só que não é apenas isso, tá? O CPU ele teria que fazer aqui endereço por endereço, né? Mas o DMA ele permite também gravar em sequência várias posições. Então, converto aqui no ADC, o DMA envia esse dado para uma posição de memória, aí uma segunda conversão pode ir para outra posição de memória e assim por diante. Então imagine que eu queira gravar 4 conversões em sequência, né? Então o próprio DMA faz essa tarefa para mim, poupando o CPU para outras atividades. Quando eu quero que esse valor apenas complete esse array e termine, né? Ou seja, ele vai escrevendo aqui de cima para baixo, nós dizemos que o DMA está configurado no modo normal. Mas se queremos que o DMA volte a completar o array, né? A fila, depois que ele terminou aqui no último endereço, então ele vai estar no modo circular, né? Isso daqui traz grandes vantagens, principalmente quando precisamos processar dados com maior velocidade, né? Então eu consigo ficar gravando e regravando aqui esse buffer enquanto for necessário aqui para a minha programação. Então vamos lá para o código. Ok, então em um primeiro momento eu vou fazer uma aplicação onde eu vou usar o DMA para gravar em uma única posição de memória, numa variável de 16 bits, o valor da conversão toda vez que eu apertar um botão. Então eu vou criar o projeto aqui e já volto. Bem, agora que eu já iniciei meu projeto aqui, eu vou definir meu PB0 como meu botão. Então eu vou colocar ele como entrada digital, né, GPIO input, e vou definir o label dele como PB de push button. E se vocês observarem aqui no esquemático da minha alegação, o PB0 ele não possui nenhum pull down aqui, então eu vou ter que configurar esse pull down aqui embaixo, de tal forma que normalmente ele vai estar em nível baixo e quando eu clicar no botão ele vai para nível alto. Então aqui na configuração do PB0, então modo de entrada, vou ter que colocar um pull down. Então para o ADC, eu vou configurar a entrada 0, que está conectado ao meu potenciômetro, tá? Eu vou deixar as configurações padrões desse ADC por enquanto. E aqui em DMA Settings eu vou adicionar o DMA. Então eu vou pegar aqui um canal, vou adicionar. Vou selecionar aqui o meu hardware do ADC. Para esse chip ele só tem um, né? Então no modo aqui eu vou deixar normal, porque eu quero que ele transfira só uma vez para a memória,
não fazer em forma circular. E o restante aqui eu também deixo no padrão para ele transferir half word, né? Ou 16 bits, né? Então note que ele permite transferências do tipo byte, half word e word, né? 8, 16 e 32 bits, respectivamente. Eu acredito que nesse momento é só isso para configurar. Então vou salvar para iniciar o código. Bem, eu já estou aqui com o código, eu já fiz tudo necessário aqui para rodar esse exemplo. Eu criei uma variável aqui, o int16, para armazenar meu dado. E aqui, ó, dentro da função main, indo lá para o loop while, eu verifico se o botão foi pressionado com essa função, né, how GPIO read pin. E se o botão foi pressionado, eu entro com a função para iniciar o ADC no modo DMA, né? Então, how ADC start DMA, né, para o hardware do ADC 1, e peço para armazenar na variável dado que eu criei lá em cima, né? E precisa necessariamente do e-comercial, porque eu tenho que passar o endereço da variável aqui nessa função. Eu coloquei esse cast aqui apenas para o compilador não ficar me dando warnings, mas é opcional. Esse terceiro parâmetro é o tamanho do espaço de memória que eu quero utilizar. Como é uma única variável de 16 bits, eu reservei apenas um espaço de memória, né? Daí eu faço um pequeno delay aqui para o debounce. E aqui embaixo eu aguardo o botão ser liberado, né? Eu aguardo o botão ser liberado aqui, tá? Então vou debugar aqui esse código. E vocês vão perceber que quando eu clicar no botão, então vou colocar aqui no Live Expressions, o dado já está aqui, né? Vou dar um play. Então quando eu clicar no botão, ele me gera um dado, né? Se eu clicar de novo, daí ele faz uma outra conversão, tá? O que é importante observar aqui no código é que essa função para iniciar o ADC no formato DMA, ela não bloqueia, tá? Ela não bloqueia. Então ela apenas inicia o hardware e quando a conversão termina, o próprio DMA transfere o valor convertido para essa posição de memória automaticamente. Então ele passa por essa função diretamente, mesmo que a conversão não tenha terminado ainda, tá? E agora vamos aprimorar esse exemplo aqui mais um pouco. Bem, sem mudar nada ali no IOC, eu fiz algumas mudanças aqui no código. Primeiro, eu defini aqui um tamanho de buffer size, com 16 posições. E agora, a variável dado é um vetor, né, com 16 posições daí, né? E posteriormente, naquele código, né, a única coisa que eu alterei aqui foi tirar o e-comercial, porque agora dado ele é um vetor, então não precisa do e-comercial para indicar a posição de memória, né? E aqui também a quantidade de dados que o DMA precisa preencher ali na memória é 16, né? O buffer size, ok? Então, se eu debugar isso daqui agora, vamos ver o que acontece. Ok, vou dar um play, entrar aqui em Live Expressions e expandir aqui os valores do dado, que agora possui 16 posições. Se eu clicar aqui no botão na placa, vocês vão ver que ele vai preencher ali a primeira posição. Ó, preencheu. Se eu clicar de novo, ele vai para a próxima e assim por diante, até encher tudo, ok? Por que está acontecendo isso? Isso acontece porque o modo de conversão contínuo está desabilitado, tá? Então, se eu quiser habilitar
o preenchimento do vetor completo quando eu clicar no botão, eu vou habilitar esse modo de conversão contínua, porque daí ele fica fazendo várias conversões até chegar ao final do vetor. Então só habilitei isso daqui, vou salvar, vou debugar de novo e finalmente aqui eu dou um play, volto para o Live Expressions, expando aqui o dado e quando eu clicar no botão ele vai preencher todo o buffer. Então tá lá, ó, ele preencheu o buffer completamente. Então toda vez que eu clicar, ele vai preencher o buffer sem parar. Beleza? O interessante no caso do ADC é que quando habilitamos o DMA, ele automaticamente também habilita uma interrupção para quando o vetor ele é completamente preenchido. E a partir daí nós podemos fazer algum cálculo, né, alguma coisa nesse sentido na nossa aplicação. Então eu volto daqui a pouco com um código pronto, já com callback aqui do ADC para a gente ver isso acontecendo na prática. Bom pessoal, só para demonstrar isso, eu fiz aqui uma pequena modificação. Eu adicionei uma nova variável global aqui chamada complete, né, o int 8. E também adicionei aqui o callback do conf complete do ADC, que vai ser chamado quando aquele vetor for preenchido, né? Porque agora o DMA está habilitado. E lá embaixo, o código, o que ele faz? Ele incrementa o valor dessa variável complete, né, toda vez que a interrupção é chamada. Isso aqui é só para demonstrar que a interrupção ela é chamada depois que termina de preencher o buffer, né? Então eu vou debugar aqui. Então aqui eu tenho o dado, né? Então vocês vão notar que quando o buffer for preenchido, esse valor aqui do complete ele vai ser incrementado, né? Então observe. Eu cliquei uma vez, então uma vez que eu cliquei, né? Ó, note que o ADC ele pegou 16 amostras, né? Mas o complete ele só foi incrementado uma vez. Então de novo e assim por diante. Então ele vai incrementando ali toda vez que o buffer é completado. Bem, e se agora quisermos que o ADC ele fique continuamente enchendo e repreenchendo esse buffer, né? Então agora temos que configurar o DMA no modo circular. Então para isso voltamos ali no IOC, vou aqui no ADC1, né? DMA Settings, e vou mudar o modo dele para o circular. Então vou fazer só isso, vou salvar, vou fazer algumas modificações aqui no código e já volto. Bem, aqui no IOC só esqueci de fazer um detalhe aqui no ADC, aqui no Parameter Settings, para habilitar o DMA Continuous Requests que é necessário daí para o buffer circular. Então eu vou habilitar ele aqui, vou salvar. E o código já está pronto aqui. Então eu fiz umas pequenas modificações. Vamos começar ali em cima. Eu acrescentei uma nova variável, o enable ADC, do tipo int8, iniciada com valor 0. Para que ela vai servir? O botão agora ele liga ou desliga as conversões do meu ADC. Tá? Então o que eu faço? Então, se o botão for pressionado, né, o meu Enable ADC, ele vai fazer um XOR com o valor 1. Então, na primeira vez, ele vai receber o valor 1, quando ele entrar aqui no if. Da segunda vez, ele vai voltar para o valor 0. Então, ele fica fazendo um toggle aqui, né? Ele fica alternando entre o valor 0 e 1, ali no bit 0 dele, toda vez que eu clico no botão, né? E daí, né, se o ADC estiver habilitado, ou seja, estiver com valor 1, eu inicio o ADC com DMA, só que agora ele está no modo circular, então ele vai ficar convertendo
sem parar e gravando naquela posição de memória também, de forma circular, sem parar, né? Daí, se o valor for 0, né, aqui no else, ele vai parar o meu ADC, né, com a função how ADC stop DMA, tá bom? Igual está escrito aqui. Então, basicamente foi isso que eu alterei, né? Outra coisa que eu alterei aqui também, eu aumentei um pouquinho aqui o delay para melhorar o tratamento do bouncing ali, tá? Então, com o código pronto, vamos debugar aqui mais uma vez. Vocês vão ver que agora as conversões elas vão acontecer de forma direta, né? Elas não vão parar de acontecer. Então, vou dar um play aqui. No Live Expressions, vou expandir novamente aqui o dado. E quando eu clicar no botão, ó, tá direto. E note também, né, que aquele complete, ele ainda tá escrito ali na rotina de callback do ADC. Ele tá maluco porque toda vez que ele completa o buffer, ele está sendo incrementado. Ele está sendo incrementado muito rápido porque o ADC está numa taxa muito rápida, né? Então ele vai incrementando aqui nessa taxa, né? Bem, e se agora nós quisermos fazer conversões numa taxa pré-definida, né? Aqui o ADC está trabalhando numa taxa específica e a gente precisa ver no datasheet a que taxa ele está fazendo, fazer alguns cálculos com base nos ciclos de conversões que foram configurados, né? Então precisa fazer uns cálculos aí para definir essa taxa e provavelmente vai dar um número bem quebrado, né? E se quisermos então fazer com que o ADC converta, né, cada amostra ali numa taxa bem definida, né? Então alguém pode pensar que dá para utilizar um timer, e é possível mesmo, tá? E é interessante porque os timers aqui do STM32 permitem fazer o disparo do ADC. Então, aliado a essa conversão do DMA, ainda podemos utilizar um timer rodando em paralelo ali com o núcleo do processador para disparar as conversões do ADC. Então vamos fazer isso agora na sequência. Bom, então de volta aqui no IOC, vocês podem perceber que aqui na configuração do ADC, que o External Trigger Conversion Source, então a fonte de trigger externa, né, é regular, lançada pelo próprio software, tá? Então aqui nós podemos então, por exemplo, pegar o timer 2, Trigger Out Event, tá? O que é isso? Assim que o timer 2 estourar, ele vai disparar uma conversão do ADC, tá? O timer 2 é interessante porque ele tem uma resolução maior, tem uma resolução de 32 bits da maior flexibilidade, tá? Então vou pegar ele aqui para o nosso exemplo. Feito isso, podemos ir lá nas configurações do timer 2 e no clock source nós habilitamos o timer pelo internal clock. Aqui no prescaler então eu vou colocar 84 menos 1, né? Porque daí ele vai dividir o clock por 84, né? E como o clock é 84 MHz, esse temporizador vai ter uma frequência base de 1 MHz, né? Se estipularmos uma taxa de conversão de 0,1 segundos, né, ou 10 Hz, vamos precisar então contar 100.000 vezes nesse timer para cada conversão, né? Então o counter period vai ser 100.000 menos 1, ok? Feito isso, no Trigger Event Selection, eu posso então definir aqui Update Event, e daí a gente faz a conexão do Timer 2 com o ADC. Feito isso, posso salvar o IOC, ele vai reconfigurar aqui o meu código, e agora eu preciso iniciar o meu timer, né? Vou iniciar meu timer. Eu vou iniciar o timer fora da rotina ali dentro do loop, porque não vai fazer muita diferença, né? Então vou colocar aqui um how team base start. Então deixa eu ver aqui, team base start hteam2.
né? Então, colocando aqui para iniciar o timer 2, podemos compilar o código. Então, vou dar um play. E no Live Expressions, então, a gente vai ver esse buffer ser completado de forma um pouco mais lenta. Então, vou clicar aqui no botão. Ah, ele ainda está rápido? Provavelmente foi porque eu não desabilitei a conversão contínua. Então, vou voltar ali no IOC, voltar aqui no ADC e vou desabilitar o modo contínuo. Porque agora, né, ele é disparado pelo timer. Vou salvar aqui de novo. Iniciar aqui o debug. E agora sim deve estar mais lento. Então, eu vou clicar no botão e tá lá. Então, a gente consegue ver, então, ó, em tempo real, um timer disparando o ADC. Estou até movendo aqui o potenciômetro para a gente dar uma olhada. Timer disparando o ADC. E o DMA colocando o valor da conversão em uma fila dentro da memória. Interessante, né, pessoal? Bem, e para finalizar aqui, eu vou fazer uma modificação para a gente ler 2 canais do ADC simultaneamente, né? 2 canais multiplexados. Então eu vou parar aqui o debug e voltar para o IOC. E assim como no exemplo da aula anterior, eu vou habilitar aqui no canal do ADC o sensor de temperatura interno. Então vou habilitar aqui, ok? E agora a gente, como tem 2 canais selecionados, temos que fazer algumas coisas aqui, né? Primeiro habilitar o modo scan, para ele varrer os canais, né? Mudar o número de conversões para 2, né? Isso vai me dar 2 ranks aqui. O primeiro rank já está ali no canal 0. Eu vou aumentar aqui o número de ciclos para maior estabilidade. E no rank 2, então, eu seleciono o sensor de temperatura e aumento também o número de ciclos ali do sensor. Então, vou salvar e vamos ver como é que fica o comportamento da fila agora com 2 canais. Ok, então vou expandir aqui, vou dar um play e clicar no botão. Então a gente pode ver, ó, vou mexer aqui o potenciômetro para a gente ter valores diferentes, ó, que metade dos valores são do potenciômetro, esse que agora está com um valor bem baixo ali, na ordem de 1 a 4, né? E a outra metade, por volta ali dos 980, é o sensor de temperatura interno. Então veja que ele fica intercalando entre os canais, né? Ó. Perfeito? Então se adicionarmos um terceiro canal, ele vai intercalar de 3 em 3. Tá? Então é assim que ele faz a varredura. Bem, pessoal, então é isso pela aula de hoje. Então até o próximo vídeo, onde eu vou começar a falar sobre a porta UART do STM32.